Deus da vida, seja o centro das nossas famílias, que reine a paz, o amor, o diálogo e a união em todas elas. Quero te louvar. Todo não quero
Que reza unida, permanece unida, permanece unida. A família que reza unida, permanece unida, permanece unida. Olá, paz e bem, queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo. É com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês e, de modo especial, todas as nossas famílias. Nesta semana em que estamos celebrando com toda a Igreja Católica, Apostólica e Romana o 10º Encontro Mundial das Famílias, com o tema Amor em Família, Vocação e caminho de santidade. Nós somos chamados a celebrar este momento unido e em comunhão com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. A família, queridos irmãos e irmãs, representa um grande tesouro, não só para a Igreja, mas para toda a sociedade. O tema desse 10º Encontro Mundial das Famílias quer destacar o amor familiar como vocação e forma de santidade para compreender e partilhar o sentido profundo e salvífico das relações familiares na vida cotidiana. Trata-se, queridos irmãos e irmãs, trata de uma ocasião valiosa para nos dedicarmos com entusiasmo às nossas famílias, celebrar, vivenciar
as alegrias e as dificuldades que vamos enfrentando. Participe na sua comunidade paroquial, faça acontecer este encontro, como nos pede o Papa Francisco, destacando assim o valor e a importância de todas as nossas famílias. E quero lembrar que no domingo, dia 26, teremos a Santa Missa na Catedral Diocesana de Teófilo Otoni, presidida pelo nosso bispo diocesano. E vocês podem nos acompanhar pelas redes sociais e também de forma presencial, estando presente lá na Catedral. Todos estão convidados a participar deste momento de graça. Participe com sua família, reforçando o amor como vocação para o caminho de santidade. Deus abençoe e que tenhamos um ótimo e abençoado encontro. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Vamos agora ouvir o nosso bispo diocesano Dom Messias. Ele trará uma mensagem de reflexão para todos nós. Queridas famílias da nossa amada Diocese de Teófilo Otoni, um momento muito bonito está acontecendo na igreja nesses dias, que é o encontro do Papa com as famílias, um encontro mundial do Papa com as famílias. E neste ano ele desejou que este encontro fosse também na mesma data celebrado nas dioceses. E nós temos nos organizado, e assim está acontecendo. No dia 22 foi a abertura, eu escrevi uma mensagem, foi pedido que cada bispo escrevesse uma mensagem para as famílias de sua diocese. E eu escrevi uma mensagem, certamente ela chegou até vocês. E também foi pedido que realizasse lives nesses dias, e nós optamos por fazer esta live que agora vocês estão assistindo, estão participando. Porque é um momento de celebrarmos juntos, em comunhão com o Papa. E o encontro se encerrará com a missa às 10 horas na Catedral, no domingo, dia 26, onde nós vamos celebrar com as famílias representando as paróquias, 2 famílias de cada paróquia. Mas podem vir mais. Todos serão bem-vindos, serão acolhidos por nós, na nossa Igreja Mãe, Catedral Imaculada Conceição. O tema desta live é muito bonito e muito especial. Família, vocação e caminho de santidade. Família é um sonho de Deus, é um desejo de Deus. Homem, mulher, Deus os criou. Crescei, multiplicai. De uma família nascem, então, os filhos do homem e a mulher, unidos, e aqui nós pensamos, unidos pela bênção, pela graça de Deus. E esta família, então, vai fazendo um caminho. Pensar num caminho é muito importante, porque significa tem um lugar para chegar. Tem um lugar de partida e tem um lugar para chegar. E no caminho acontecem paradas, acontecem surpresas, acontece reabastecimento, acontece um replanejar, às vezes, se for necessário. Então o caminho ele é feito de muito cuidado, com muitos cuidados, com muitas surpresas. E o caminho que a família faz é o caminho da santificação. Vocação, chamado de Deus, família chamada a fazer um caminho na busca da santificação. Nós temos alguns processos de santos no Brasil. Existem causas, 120 causas de canonização introduzidas aqui no nosso país. Vai aumentando o número dos santos. Lembro-me que quando, em 1980, o Papa São João Paulo II esteve aqui no Brasil, ele disse: o Brasil precisa de santos. E aí tem aumentado. Mas não falamos aqui desta santidade reconhecida oficialmente pela Igreja através da canonização. Mas é tão bonita aquela santidade lá dentro da família, lá onde os pais, juntamente com os filhos, acolhendo a vocação que o Senhor lhes deu, vão cuidando, fazendo um caminho, cuidando da santificação da vida. Por isso, os pais oferecem aos filhos conhecimentos, vivência, testemunho, bons exemplos. Os pais devem oferecer à família aquele sentido de amor à igreja.
É tão bonito ver uma família reunida na graça do Senhor, família que vai junto na igreja, que leva os filhos, família que ensina os filhos a rezar. Eu tive esta graça. Meus pais cuidaram da minha fé. Os meus pais me ensinaram. Minha mãe não tinha leitura, ela era analfabeta, mas transmitia tanta sabedoria, transmitia honestidade, transmitia muitas coisas bonitas. Meu pai, um homem com a 4ª série, mas era como que um professor, um homem sábio. Ele transmitia muitos ensinamentos, me ensinou a rezar o terço, falava de Deus para nós, ensinou os meus sobrinhos, foi catequista deles. Então a família contribui muito para a santificação dos lares, vivendo a vocação, fazendo um caminho de santificação. Eu desejo que todos mesmo, possam prosseguir neste caminho. A nossa diocese é tão grande, tão bonita, e aí estão as pastorais para cuidar das famílias. Pastoral familiar, pastoral da juventude, pastoral catequética, encontro de casais com Cristo, cursilhos, e assim, destas pastorais, desses movimentos, desses serviços, vão surgindo pessoas que vão vivendo a fé, vão testemunhando Jesus Cristo e vivem apaixonadamente para o reino. Jesus pergunta: onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Ele fala que onde está o tesouro, aí está o coração. Pensando nesta realidade do tesouro onde está o coração, a gente pode olhar. Primeiramente, o nosso coração está voltado para o Senhor. Voltado para o Senhor, e aí nós vamos procurar onde o Senhor está. Com certeza, a família é um lugar onde o Senhor está. A família é um lugar onde a gente vai encontrar o Senhor. Pode viver na sua presença, pode viver no seu amor. Então, a sua família, a minha família, as nossas famílias são santuários da presença de Deus. Elas são lugares para a santificação. Elas são lugares para vivenciar profundamente o chamado que Deus nos faz. E a família faz, então, um caminho juntos. Este caminho que vai chegar na eternidade. E queremos chegar nos céus com os nossos corações cheios de bondade, cheios de superação dos desafios, porque eles existem na nossa vida, cheios de esperança, cheios de Deus, assim como Maria, mãe de Jesus, na sua assunção, ela chegou ao Pai repleta de Deus. Ame muito a sua família, ame a família igreja, que somos todos nós, e ame muito a Deus. Façamos juntos, e eu desejo, como bispo diocesano, como pastor desta diocese, que aqui possa acontecer verdadeiramente esta trajetória de famílias unidas, cuidando umas das outras. Eu vejo tanto sofrimento nas famílias, vejo tanta alegria, vejo tanta bondade, tanta expressão de fé, mas que tudo caminhe realmente com um coração novo, com uma vida nova, que a sua família seja feliz. E você seja feliz. Não vamos esperar que exista uma família sem defeitos, sem nenhum problema. Todos, em todos os lugares tem. Mas é a nossa família. Deus está cuidando dela e nós precisamos cuidar uns dos outros para que sejamos melhor. Portanto, não percamos de vista a nossa vocação. Fazer um caminho de santidade. Santidade é viver a graça do batismo, é fazer o batismo que nos foi conferido, produzir os frutos. E Deus espera os frutos das graças que Ele nos concedeu.
Façamos multiplicar os talentos, os dons e que tudo esteja realmente a serviço da vida. A vida é preciosa, é bonita e vamos enfeitá-la ainda mais. E Deus a enfeita ainda mais, ornamenta com a sua graça. Venha sobre cada um de vocês, sobre a sua família, sobre todas as pessoas necessitadas da bondade e da misericórdia de Deus, do seu amor, do esforço para a superação. Venha a luz de Cristo para iluminar os corações cheios de trevas, para que se encham de luz. Que as doenças sejam superadas, encontrem a força, a graça de Deus, e as famílias que carregam o peso da cruz, sentem o peso da cruz, sintam o alívio do Senhor e a solidariedade dos irmãos e irmãs. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O casal convidado para esta tarde para fazer um momento de reflexão para nós, Agildo e Jennifer, vai falar um pouco sobre o tema família, vocação, caminho de santidade. Olá, meus irmãos, graça e paz, salve Maria Imaculada. Nós desejamos uma santa tarde a todas as famílias que nos ouvem, que nos assistem hoje. Meu nome é Jennifer. Meu é Agildo. Nós somos casados há 10 anos, né, meu amor? Pai de 3 crianças, a Maria Alice, o Manuel e o João. E fomos convidados pela Marisete, da Pastoral Familiar, para partilharmos um tema com vocês hoje que eu confesso que aqueceu o meu coração. Ouvi o anúncio desse tema, família, vocação e santidade. E antes de mais nada, eu acho que convém falarmos um pouco do significado dessa palavra santidade. Eu procurei no dicionário e lá eu encontrei escrito assim, ó, vou ler aqui para ser fiel. Santidade é a qualidade de quem pode ser considerado santo, ou seja, dotado de virtude, inocência, piedade e pureza. Ou seja, alguém santo é alguém virtuoso, piedoso, puro e inocente. Antes de iniciar, de lermos mesmo a palavra, né? Vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, dizendo que nós estamos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo que nós fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu poderia escolher diversas passagens na palavra para partilharmos a respeito desse tema. Eu podia falar sobre a vida de tantos santos casados, eu podia falar a respeito de tantas histórias na palavra, mas enquanto eu lavava a vasilha hoje, né, uma música aqueceu meu coração e eu percebi que era dentro disso que Deus queria falar aos nossos corações. Aquela musiquinha que, se eu não me engano, é de Monsenhor Jonas Habib, né, que fala assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. E essa passagem é do Salmo 14, Salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça. O que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, e o que não faz mal ao seu próximo e nem ultraja seu semelhante. Eu vou parar aqui no versículo 3. Perceba o paralelo, né, entre a resposta de Deus ao salmista e o significado da palavra santidade. Porque essa resposta do Senhor ao salmista é a canção, né? Em outras palavras, é a canção. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar.
é essa pessoa que vai entrar no tabernáculo, que vai adentrar o paraíso, que vai adentrar o santuário do Senhor. E o significado da palavra santidade, ele vem dizer para nós que a pessoa santa é alguém puro, quem tem as mãos limpas, é alguém inocente, alguém que sabe amar, alguém piedoso. Então, assim, por que eu quis trazer esse paralelo entre o significado da palavra santidade e a entrada no tabernáculo do Senhor? Porque aqui, na resposta ao salmista, o Senhor não diz: vai entrar em minha morada quem for santo, mas ele traz o significado da palavra santidade. Isso é de impressionar, né, meu amor, a delicadeza de Deus nas suas respostas e de deixar para nós esse paralelo dentro desse contexto, porque sem santidade nós não veremos a Deus. O que Deus está dizendo ao salmista é que sem santidade nós não entraremos no tabernáculo dele. E eu me lembro eu fiquei tão feliz com o anúncio desse tema, porque hoje prega-se muito a respeito de vitórias, a respeito de bênçãos, de curas, de milagres, até mesmo de conversão. Mas poucas vezes, em poucos lugares, nós ouvimos o anúncio da santidade, da busca da santidade, principalmente esse anúncio da santidade na família, né? É tão raro ouvirmos pregações a esse respeito. Então eu achei de uma delicadeza muito grande de Deus e de uma sensibilidade muito grande de quem preparou, né, essa live de hoje, quem preparou esse tema. Porque eu creio que poucas famílias têm ouvido a esse respeito, né? A necessidade de sermos santos, de buscarmos a vivência da santidade. Eu me lembro que há um tempo atrás, em uma reunião de pregadores, a gente estava falando a respeito acho que um pregador da Canção Nova, a gente falava assim: nossa, você viu que pregação linda que fulano fez? Né? Muito profunda e tal. E uma mulher disse assim, provavelmente na inocência, né? Ela disse pra mim assim: mas fulano vive na Canção Nova, né? Então, assim, eles respiram santidade o tempo todo, eles têm oportunidade de conversão e de santificação todos os dias, o tempo todo. É diferente de nós aqui. E eu me lembro que naquele momento eu não tive resposta para ela. Me causou estranheza, né? Aquelas palavras. Mas eu não tive resposta, porque, de fato, né? Até ali eu não tinha filhos ainda. Então, de fato, para mim também era uma vida completamente diferente da nossa. Então, com, de fato, mais oportunidades de santificação. Mas, depois que nasceram os meus filhos, minhas 3 flechas, né? Nossas 3 flechas, eu percebi que no seio de uma família uma escola de santidade extraordinária. Porque em nenhum momento da minha vida, antes de nascer os meus filhos, né, de me tornar mãe, eu pude exercer as virtudes de uma maneira tão, como eu vou dizer assim, de uma maneira tão clara, sabe? Porque antes a gente falava muito sobre paciência. Eu preciso ser paciente, a virtude da paciência. Eu preciso exercer a misericórdia. Eu preciso ajudar aqueles que necessitam de ajuda, mas era algo que a gente falava, a gente pregava e uma vez ou outra tinha oportunidade de exercer. Mas dentro da minha família hoje, eu posso exercer as virtudes diariamente, no meu cotidiano. E cumprir fielmente a palavra do Senhor que diz para alimentar os que estão famintos, né? Para vestir os que estão nus. Eu faço isso todos os dias, né?
Eu faço isso todos os dias quando eu cuido dos meus filhos. Eu faço isso todos os dias quando eu ponho a mesa para minha família. Eu alimento os que estão famintos, eu visto aqueles que estão nus. Então eu consigo perceber na minha rotina diária as oportunidades de santificação que Deus me dá. Jennifer, você está dizendo para mim que eu posso ser santa cuidando da minha casa? E é isso que Santa Teresinha nos ensina quando ela fala sobre a pequena via, né? Santa Teresinha, ela diz que tudo que nós fazemos, devemos fazer com amor e por amor a Deus. E é isso que nos leva à santidade. Colocar amor e fazer por amor a Deus toda e qualquer ação do meu dia. Né? Eu me lembro que na história de Santa Teresinha, ela até mesmo dobrar os casacos, né? Que as irmãs chegavam e colocavam um casaco ali, pendurava, ou algumas até jogavam no chão. E ela, escondida, às vezes sem que ninguém visse, sem que ninguém soubesse que era ela ia lá e pegava cada casaco, dobrava e guardava. E no outro dia as irmãs acordavam e viam lá os casacos todos dobradinhos e arrumados e ninguém sabia quem foi que fez aquilo. E ela dizia que ela não dobrava os casacos somente para que estivesse arrumado no outro dia, mas que até aquele pequeno gesto ela fazia por amor a Deus. Isso é tornar, né, um ato bom em um ato perfeito. Como assim? A santidade, meus irmãos, ela consiste em não só não pecar. Gente, não pecar, manter um estado de graça, viver em estado de graça, ela é a nossa obrigação. Isso é a nossa obrigação, né? Mas a santidade é algo que vai além da minha obrigação. E para alcançar a santidade, eu preciso viver uma vida em estado de graça, ou seja, não mais pecar. E eu preciso corrigir até mesmo as minhas imperfeições, né? Tornar os atos bons no meu dia a dia em atos perfeitos. E como eu faço isso? Por exemplo, a gente podia ter vindo aqui fazer essa palestra, né? Gravar essa palestra somente pela obrigação, né? Talvez por termos feito um compromisso com a pastoral familiar, né? Com a Marisete ou com alguém. Então, assim, eu vim porque eu fiz o compromisso, pela minha obrigação. Essa palestra pode ter gerado, né? Eu acredito que vai gerar frutos de desejo de conversão, de santidade no coração de alguém, né? No coração de algumas famílias. E isso pode culminar na santificação de outra pessoa lá na frente. Então, o meio foi bom e a finalidade foi boa, mas a minha motivação foi ruim. Por quê? Eu vim pela obrigação de vir. E São Tomás de Aquino, ele vem dizer para nós que um ato para ser bom, ele precisa ter uma motivação boa, um meio bom e um fim bom. Senão, né, um ato não é bom, não é perfeito. Então, se eu vim aqui hoje fazer essa palestra somente pela obrigação, o início foi ruim, a motivação foi ruim. Então, mesmo que tenha frutos, que o meio foi bom, o fim foi bom, o início tendo sido ruim, ele não foi um ato perfeito. E isso não gera santidade. Um exemplo dentro da sua casa, na sua família. Todos os dias, né, nós, donas de casa, fazemos as mesmas coisas. Nós acordamos de manhã, fazemos o café, lavamos aquele caminhão de vasilha suja e preparamos o almoço e tal. Todos os dias, né? Fazemos as mesmas coisas. Então, assim, quando eu começo a preparar uma refeição para minha família, eu posso iniciar com a boa vontade, né? De fazer
uma refeição gostosa, um alimento saudável para que os meus filhos comam, se alimentem bem. E aí, o meio do processo, eu pus a mesa, né? Arrumei a refeição. A mesa ela é um dos altares do lar, né? Então é necessário que a família se reúna na mesa diariamente. Então eu coloquei a mesa para que os meus filhos, a minha família se alimentasse, mas na hora da refeição cada um pegou um prato e um foi para frente da televisão, outro comeu na mesa, outro, né, comeu em pé num balcão, enfim. Então mesmo que o início foi bom, o meio foi bom, mas o fim foi ruim. Então não foi um ato perfeito que não gerou santidade. Entende? Então ser santo é não mais pecar, viver em estado de graça e corrigir até mesmo as nossas imperfeições. Quando eu vou executar um trabalho, né, a minha obrigação diária, eu tenho uma obrigação de todos os dias servir a minha família, né? Ou quem trabalha fora tem a obrigação de entregar tais relatórios, né, todos os dias. Como corrigir as imperfeições? Né? O que significa isso? Eu tenho diversas maneiras de executar um trabalho que eu preciso executar. Como, por exemplo, se eu tenho um bolo, eu trabalho com confeitaria, eu tenho um bolo para entregar. Eu posso fazer esse bolo de qualquer jeito, né? Ah, tá bom, tá. Eu posso mexer um recheio de qualquer jeito, que eu sei que até a maneira com que eu mexo um recheio vai alterar o resultado final do meu produto. Então eu posso mexer de qualquer jeito, porque o importante é eu entregar um bolo. Mesmo que eu entreguei um produto para o meu cliente, eu não entreguei o melhor que eu podia. Então, não foi um ato perfeito. Mesmo que eu cumpri com a minha obrigação, mas aquilo não foi perfeito e não gerou santificação. Entende? Vocês estão conseguindo entender a mensagem? Tá claro, amor? Então, sermos santos é corrigir até mesmo as nossas imperfeições. E assim, voltando ao comentário daquela amiga minha, né? Ela dizia que aquele pessoal lá, eles respiravam santidade, né? Então tinha mais oportunidades de santificação. Mas assim, esse pensamento, ele é um tanto perigoso. Sabe por quê? Quando eu penso assim que para eles lá é fácil serem santos porque eles estão ali respirando santificação. Inconscientemente, eu estou dizendo com isso que na minha vida eu não consigo ser santo. Né? Eu estou dizendo que dentro da família, né, de uma família normal, de uma vida cotidiana comum, que é impossível a santificação. E olha como isso é perigoso. Porque quando eu digo isso, mesmo que eu ainda não tenha percebido, né, a profundidade desse comentário, mesmo sem perceber, na inocência, eu estou me conformando em não ser santo. Né? Como se fosse algo impossível, a santidade dentro de uma família. Mas olha só a incoerência. Porque quando eu olho para a Sagrada Escritura, eu vejo tantas famílias santas, né? Eu vejo a história de Santa Isabel, São Zacarias. Eu vejo Santa Ana e São Joaquim. Eu vejo Nossa Senhora e São José. Eu vejo, quando eu olho a história da igreja, dos santos da igreja, eu vejo São Luís e Santa Célia, os pais de Santa Teresinha. Então, Deus, ele sendo Deus, né? Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, dono de toda magnificência, ele escolheu vir ao mundo por uma porta que foi o ventre de Nossa Senhora. E ele escolheu passar 30 anos de
sua vida no seio da família de Nazaré, aos cuidados da Virgem Maria e de São José. Ele escolheu fazer parte de uma família. E assim, tudo que Jesus viveu aqui nessa terra, ele santificou, pelo simples fato de ter vivido. Jesus se alimentou, então ele santificou o alimento. Jesus, ele dormiu, então ele santificou o sono. E Jesus, ele viveu 30 anos em uma família, então Jesus santificou a família. O que eu estou dizendo para você nessa tarde é que o primeiro chamado de Jesus para mim, para minha família e para a sua família é o de sermos santos. Sermos santos. Não é extraordinário e nem vaidoso dizer que nós devemos buscar a santidade. Porque, como Deus respondeu aqui ao salmista, sem santidade não veremos a Deus, né? E aí quando a gente se conforma que não conseguiremos sermos santos, né? Quando a gente se conforma que a santidade não é para nós, aí a gente ouve um anúncio sobre conversão, a gente ouve um anúncio sobre abertura à vida, né? Um casal que se casa deve estar aberto à vida, receber todos os filhos que Deus enviar. A gente ouve um anúncio sobre o mal da maioria dos programas de televisão que a gente assiste, né, das novelas. A gente ouve um anúncio sobre os vícios e o coração da gente fica assim, né, recebe aquele anúncio com estranheza ou mesmo com dureza no coração, né? E essas palavras que foram anunciadas são jogadas como sementes, né, entre os espinhos, entre o pedregulho. Isso porque o nosso coração se conformou com o pecado, se conformou em não ser santo, né? Nós nos tornamos cegos e não conseguimos enxergar onde estão as nossas misérias, né? Onde estão as imperfeições, onde estão os pecados. E nós nos tornamos paralisados, como paralíticos, né? Que nós não conseguimos dar passos em direção a Deus. Então, assim, eu gostaria de finalizar deixando gravado isso no coração de vocês. O primeiro chamado para a família, o primeiro chamado de Jesus para a família é sermos santos. Eu acredito que essa é uma das razões, né, de o Senhor ter escolhido viver em uma família, vir ao mundo por meio da família de Nazaré, para santificar a família e para convidar a minha família e a sua a sermos santos. Bom, você quer acrescentar alguma coisa, meu amor? Hoje eu estava vendo o Frei Gilson, né, ele falou muito sobre isso, sobre a família. E ele falou o seguinte, que a família ela não foi criada por homens, não foi um homem que resolveu, vou achar uma mulher para mim, vou ficar com a mulher, vou casar, vou juntar. Não. A família ela é uma criação de Deus. Deus criou a família. Ou seja, é algo sagrado, é algo divino. Né? Não é algo inventado pelo homem. E, como diz a palavra, né? O que Deus une, o homem não separa. Então, no nosso dia a dia, né? A cada momento, a cada detalhe, a gente pode e deve, né? Buscar a santidade, buscar a santificação. Isso. Eu gostaria de deixar para você uma reflexão hoje. Hoje nós partilhávamos com um casal amigo nosso, né? A gente sempre fala sobre esse tema, sobre esse assunto. E aí, eu falava para ela assim, Mari, você percebe que
a vida inteira narraram pra gente os passos que a gente deveria dar, né? Estude, 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 estude. Saia da escola, faça uma faculdade, tenha sua profissão. Antes de casar, tenha, né, seu emprego fixo, tenha um bom salário, seu carro, sua casa própria. Faça isso. Depois de casar, né, tenha sua estabilidade financeira. Só depois tenham seus filhos. Faça isso, aquilo. E assim, sempre ordens direcionadas ao que a gente teria aqui, né? Ao que a gente precisa ter aqui nesse mundo, né? Tudo que a traça e a ferrugem corrói. Mas a minha vida inteira eu não me lembro de, na minha infância, na minha adolescência, ninguém ter dito para mim assim: sede santo, seja santa, busque a santidade, sem santidade não veremos a Deus. Eu não me lembro de terem dito para mim assim: você precisa alcançar o céu. Quando você se casar, você precisa levar o seu esposo para o céu. Quando você tiver filhos, os seus filhos serão presentes de Deus e você precisa devolver os seus filhos a Deus. Então eu gostaria de deixar esse exercício para você. Com muita verdade, olhe assim para sua casa, para sua família, para as metas que vocês estabeleceram, né? Talvez a meta de vocês para esse ano é comprar um carro, conquistar a casa própria, enfim. Dá uma olhada para essa lista de vocês e veja se dentro dela está sermos santos, buscar a santidade. Se não tiver na sua lista de prioridades, anota isso. Anota para não esquecer. Porque nós não sabemos a hora que nosso Senhor vai nos chamar, tá? Mas nós sabemos que quando Ele nos chamar, sem santidade, não veremos a Deus. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E eu espero que as palavras do Santo Evangelho transformem as nossas vidas. Fiquem com Deus. Abraços. Boa noite. Façamos agora a oração da Jornada Mundial das Famílias. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-te e agradecer-te pelo grande dom da família. Nós te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida. E como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a tua presença e o amor com o qual Cristo ama a igreja. Nós te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimento, doença ou por problemas que só tu conheces, que tu as sustenta e as torne conscientes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor. Nós te pedimos pelas crianças e jovens para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planejaste para eles, por seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal de paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos, que na carne e no espírito tu confias a eles, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na igreja como um chamado para ser protagonista da evangelização a serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. Amém. Domicias dará a bênção final para todos nós e os agradecimentos para todos aqueles que nos ajudaram, que contribuíram, que participaram, acompanharam conosco neste momento de oração e reflexão. Chegamos ao final desta live relacionada ao 10º Encontro Mundial do Papa com as Famílias. Nós aqui na Diocese de Teófilo Otoni atendemos o pedido dele, que pediu que todas as dioceses realizassem em algum momento este evento em comunhão com ele. O encontro que está acontecendo no Vaticano de 22 deste mês até
o próximo domingo, dia 26. Então encerraremos o encontro amanhã às 10 horas na Catedral, com a missa das famílias na Catedral, com representantes das paróquias, das famílias representantes das paróquias de nossa diocese. Agradeço a todos que se empenharam na realização desta live e que estão participando desse momento tão importante na nossa diocese. Pastoral Familiar, a PASCOM e todos os organismos, ECC, organismos e serviços dedicados à família e a você que participou deste momento. Invoco de Deus a sua bênção sobre todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.